Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é Rafael do canal Matos Orquídeas e hoje eu estou vindo com esse vídeo aqui com vocês para a gente conversar sobre um assunto bem interessante que é o plantio de Phalaenopsis na bolacha de sanção do campo. O sanção do campo vem sendo bastante utilizado por diferentes orquidófilos nos últimos anos, enfim, está ganhando bastante notoriedade e aí eu quis trazer esse plantio deste cake de Phalaenopsis aqui da minha coleção para a gente ir acompanhando ao longo dos meses e vocês poderem ver o tipo de enraizamento que ela vai ter na madeira. Então você vai acompanhar isso comigo daqui para frente no canal em vídeos regulares. Por hoje então eu vou começar mostrando o plantio, como eu fiz para fixar esse cake de orquídea na bolacha. Então fica comigo até o final e também vamos ver aí algumas vantagens desse cultivo logo após eu terminar a explicação de como ele foi feito. Então pessoal, eu vou mostrar aqui o processo para vocês. Vamos pegar a plantinha que eu separei já aqui para o nosso plantio. Vejam, esse é o cake da minha Phalaenopsis mais antiga, uma Phalaenopsis branca. Aqui vocês estão vendo essa estrutura que eu estou usando para o plantio, que era o rizoma da planta mãe, né, de onde ele brotou. Então, essa parte aqui está totalmente seca e é onde eu coloquei dois araminhos de pão, que eu vou usar isso aqui para fixar o cake na nossa bolacha de sanção do campo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vejam só. Essa bolacha de sanção do campo já veio com esses dois furinhos aqui, um aqui e o outro aqui. Porém, como a minha planta é pequenininha e tem ali as medidas diferentes que eu mostrei para vocês dos araminhos, o que eu fiz? Eu medi o rizoma aqui, marquei com lápis e bati dois preguinhos bem fininhos, porque esses dois araminhos brancos que vocês viram, eu vou fixá-los aqui, certo? Então, é um processo muito simples, um processo que vocês podem fazer na casa de vocês sem problema algum. Aqui, ó, eu tô pegando um pouquinho de esfagno já umedecido, posiciono deitadinho aqui na frente dos preguinhos. Vou tirar meu potinho daqui. Venho com a planta, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui embaixo ela tá com uma raiz super fresca, novinha, ó, pontinha ativa. A gente tem pontinha ativa nessa outra raiz, pontinha aqui ativa, ó, verdinha, nessa outra raiz, nessa aqui também, em todas as pontinhas dela, tá? Ela estava em recuperação na água já há um tempo, até eu decidir como que eu a plantaria. Então vocês percebem que o processo que eu fiz aqui no vídeo recente de acordar as orquídeas preguiçosas com a técnica da água funciona super bem. Todas as pontinhas aqui ativas. Dito isso, vamos lá. Já sei mais ou menos onde vou colocá-la. Só questão de posicionar aqui. Põe essas raízes soltas. Depois eu mostro para vocês o que a gente pode fazer com essas raízes soltas, tá? Aí, como o preguinho já está aqui, a gente vai amarrar esse arame de pão bem firme nestes preguinhos, porque a minha orquídea não pode ficar bamba. Aqui por outro ângulo. Desculpem o barulho, é obra no prédio do lado. Então vocês podem ver que o primeiro arame está aqui no preguinho, né? Eu fui puxando e com um dedo eu seguro e com o outro eu dou a volta no preguinho, com todo o cuidado do mundo, para eu não machucar as poucas raízes que a planta tem, né? E vou passando o araminho aqui até ela estar pronta de um lado. Depois, deixa eu liberar aqui o espaço com essa outra raiz. Venho para o outro preguinho, apoio aqui com o dedo e puxo. Dá até para segurar aqui o... Ó, vocês estão vendo aqui o rizoma aqui, ó. Então, infelizmente vai cobrir aqui com a câmera, mas ó, vou segurar, eu aperto para o rizoma encostar ali,
para ficar bem justo e passo outra volta do arame por trás. Seguro o prego, puxo aqui, ó. Eu vou dando voltas em volta do prego, mais uma. Jogo o araminho para lá, passo aqui na raiz, ó, puxo para cá, deixo bem firme e volto de novo para o outro lado. Como eu disse, gente, orquídea que não está firme é uma orquídea que vai demorar muito mais para enraizar. Orquídea tem que ficar firme, seja qual forma de plantio você escolha para sua orquídea. Lembre-se disso. E como a gente tem que às vezes apertar bastante, por isso que eu sempre gosto de ter alguma parte já seca, né? Alguma parte morta, uma haste que ela já floriu, ou nesse caso esse rizoma da planta mãe, de onde eu não separei o cake. Se eu tivesse separado esse cake daquele rizoma, vocês podem ver que é tudo muito sensível nele aqui. E seria difícil eu amarrar esse cake no tronquinho se eu não tivesse alguma parte já inerte, né? Sem circulação de seiva. Aqui dentro não tem seiva mais. Então eu posso apertar tranquilamente com o meu arame, que eu não vou correr nenhum risco de estrangular a planta, né? De prejudicar a circulação de seiva dela. Então, gente, olha que coisa boa, ó. Minha planta está completamente fixa. Deixa eu mostrar desse lado para vocês, que eu fui falando, ó. Eu enrolei o araminho no preguinho, ó. Vocês estão vendo? Os dois aqui. E por sua vez, olhando de perto, vocês veem que eu tinha amarrado eles aqui. Então, a minha planta está totalmente fixa. Aqui, ó, deixa eu puxar para cá. Tinha aquela raiz mais nova, super saudável, a pontinha dela já tá aqui no esfagno. Eu não preciso pôr nada para segurar esse esfagno, porque a própria pressão da planta já deixa ele no lugar. Essa planta vai ser cuidada aqui no meu apartamento, então, como vai estar bem supervisionada por mim, eu não tenho por que colocar nenhuma redinha ali. Mas, se eu fosse colocar ela, por exemplo, no quintal ou deixar ela no sítio sem vê-la todos os dias, aí eu colocaria uma redinha aqui, talvez de meia calça, ou aquelas que vende de pacotinho de limão, de laranja, para segurar essa bolsinha, e colocaria ainda um pouco mais de esfagno. Se você for deixar ela numa área aberta, sem olhá-la todos os dias, eu aconselho fazer isso. Coloquem mais uma bolinha de esfagno, ponham uma redinha, e aí ela não fica tão sensível, né, de ressecar rápido e tudo mais. Aqui no apartamento, diariamente eu posso vir com um borrifador e umedecer esse esfagno que está aqui. Então, gente, o plantio é esse, vejam só que legal. Já veio com um ganchinho e ela está pronta para ser pendurada no local de cultivo. As raízes aqui, essas que já estão mais velhas e maiores, eu vou, por enquanto, deixar desse jeito aqui. Essa daqui, ela tá até meio solta na base, então eu não quero mexer muito. Depois eu passo um araminho para segurar ela aqui, só para ela ficar fixa, tá? Porque senão ela vai ficar pendurada e caindo. Mas o que importa, na verdade, é que ele está fixo, ele vai emitir raízes novas, e essas raízes mais curtinhas, em breve, por si só, já vão se grudar na madeira. E aí, assim que eu tiver evoluções do quadro do nosso plantio na extensão do campo, eu venho mostrar para vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês o que eu fiz para finalizar o plantio. Lembram daqueles furos que eu disse que vieram já na bolacha? Eu utilizei para passar a fitinha de meia de seda e só contive essas raízes para elas não ficarem tombando, porque elas já estavam compridas e assim pelo menos elas ficam paradas no lugar. E para arrematar também uma plaquinha de identificação. Escrevi aqui Phalaenopsis branca e a data de hoje, dia 1º de junho de 2023, para eu ter controle do cultivo e, enfim, dos resultados que forem surgindo na nossa plaquinha. Finalizado o plantio, eu já trouxe a orquídea aqui para minha área de serviço, na treliça com as outras orquídeas do apartamento, e vamos listar alguns benefícios desse tipo de cultivo. Em primeiro lugar, vocês podem ver que as raízes aéreas ficam muito livres, sem aquele sufocamento de estar dentro de um vaso, de correr risco de se abafar, de serem infectadas por fungos e bactérias, além do que, com o esfagno ali, as raízes que quiserem se lançar para ter mais umidade, ela também pode fazer isso. Originalmente, né, na natureza, a Phalaenopsis
vegeta em árvores, então a madeira também acaba sendo muito benéfica para ela. E você também tem um visual bastante arrojado para compor o seu orquidário e testar novas formas de cultivo. Quem sabe isso pode funcionar bem para a sua região e seria aí uma solução para terminar com alguns problemas que acabam com as suas phalaenopsis. Então, faça um teste se você ainda não plantou nenhuma diretamente em placas de madeira. Para esse cultivo, inicialmente eu vou utilizar o adubo hidrossolúvel, de acordo, claro, com as normas do fabricante. Nesse caso é 1 grama por litro a cada 15 dias. Vou borrifar a planta toda, né, e o suporte de madeira também, para que ela possa se nutrir de uma maneira mais eficiente, até que ela esteja bem enraizada e futuramente eu possa pensar em outros tipos de adubação. Por enquanto eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de todos. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe o seu like para ajudar o nosso canal, para ajudar os vídeos e a gente se vê em breve novamente por aqui.